Louvado seja o Senhor. Vamos abrir a Bíblia Sagrada, Marcos capítulo 15, versículo 29. Olha, nós estamos aí trabalhando firme no nosso canal da igreja. Nosso irmão Tiago está tendo também sua participação nisso. Louvado seja Deus. Os vídeos caminhando todos, a atualização, a edição. Louvado seja Deus desse trabalho que é um legado que nós estamos construindo para a glória do Senhor. Amém? Então vamos lá. Marcos 15, 29, o tema desta manhã: insultos, zombarias e escuridão na crucificação. Quem está feliz aí, diga amém no seu lugar, amado. Quem ama Jesus, diga amém no seu lugar, amado. Glória a Deus por isso. Então vamos fazer a leitura da palavra. Diz assim o texto sagrado de Marcos: os que iam passando. Aqui já é a segunda cena da crucificação. Jesus já está na cruz, já está lá. Por cima dele já tem uma placa, uma epígrafe, escrito o Rei dos Judeus. E agora os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: ah, tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo descendo da cruz. De igual modo os principais sacerdotes com os escribas, escarnecendo entre si, diziam: salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. Desça agora da cruz o rei de Israel, Meler Jerusalém, o rei de Israel, para que vejamos e creiamos. Também os que com ele foram crucificados o insultavam. Chegada a hora sexta é meio-dia em nosso horário. Chegada ao meio-dia, diz a palavra, houve o que? Trevas sobre toda a terra, até as 3 horas da tarde. A hora 9, clamou Jesus em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Alguns dos que ali estavam ouvindo diziam: vede, chama por Elias. Eles confundiram, porque parece, né? E um deles correu a embeber uma esponja em vinagre e, pondo-a na ponta de um caniço, deu de beber, dizendo: deixai, vejamos se Elias vem tirá-lo. Mas Jesus, dando um grande brado, expirou. Este é o momento central da história da humanidade. É aqui e ao 3º dia. É um dependendo do outro momento. Não haveria ressurreição se não houvesse morte, verdade? Se não houvesse, Jesus não ressuscitasse, também não valeria. Aqui é o momento, primeiro momento crucial da história. Vamos orar a Deus, vamos falar com o Pai. Senhor amado e eterno, Deus vivo, Deus verdadeiro, abrimos a Tua palavra com amor, com alegria, com responsabilidade, com seriedade, porque sabemos, Pai, que esta palavra é vida, esta palavra é transformadora, esta palavra é poderosa. Quando ela cai no coração da igreja, que é ovelha, é eleito, é amado, que é boa terra, ela começa a germinar e a produzir frutos. Então nós queremos, Deus, mergulhar neste momento dramático da humanidade, esse momento dramático na vida de Cristo Jesus, nosso Senhor, momento de insultos, de zombarias e de escuridão no dia da crucificação. E queremos extrair da Tua palavra vida, queremos extrair da Tua palavra iluminação de olhos, a vontade de Deus para nós, para que possamos andar em linha com a Tua santa vontade na mais perfeita vitória. Assim, fala ao Teu povo, Senhor, instrua-nos nesta hora, corta, Pai, o coração do altar e das ovelhas,
em o nome de Jesus, nós oramos agora, e o povo amado de Deus diga amém e amém e amém. Obrigado, pastor amada. Amada igreja de Jesus, santos e preciosos de Deus, cabeça e não cauda, mais do que vencedores em Cristo Jesus. Nós estamos no epílogo do ministério da vida e do livro de Marcos, sobre a vida de Jesus. No final, nos últimos momentos, e concomitantemente, estamos no acontecimento central da história humana, bem como também da eternidade. Diz um teólogo que só existem duas religiões no mundo. Uma é a religião dos homens, outra é a religião de Deus. A religião dos homens, que é a equivocada, diz que os homens precisam fazer de tudo para alcançar a salvação. Alguns dizem que os homens, pelo menos uma vez na vida, têm que ir a Meca para alcançar a salvação. Outros dizem que alcançarão através da caridade, ainda que seja algo bom, faça parte da boa obra. Caridade não dá salvação para ninguém. Então, as muitas religiões dos homens mostram homens construindo coisas para chegar ao céu. Mas esse é um caminho equivocado, é um caminho que leva para o abismo. Que a palavra diz: pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é um dom de quem? De Deus. Então, diz o teólogo, a religião de Deus, que é a correta, é Cristo Jesus, foi o único que criou o caminho de salvação. Foi o único que criou o caminho para que nós alcançássemos a salvação. Ou seja, a salvação é por graça, é dada inteiramente por graça e é recebida pela fé em Cristo Jesus, pela fé nesta obra. Por isso nós estamos aqui no momento crucial. Se não houvesse a cruz de Cristo, não haveria salvação para nós. Se Cristo não tivesse ressuscitado, nós vimos domingo passado, vã seria a nossa pregação. Os que adormeceram em Cristo teriam o quê? Perecido. E todos nós seríamos os mais infelizes de todos os homens. Porém, graças que Cristo Jesus ressuscitou. Por isso nós perguntamos: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Amado, Jesus Cristo vive. Diga graças a Deus, louvado seja o Senhor. Jesus Cristo vive. Então, no passado eterno, Deus Pai, providenciou a remissão dos pecados pela entrada de Deus Filho na terra. O cristianismo planetário, 99,9% do planeta Terra cristão prega Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E esses três são um. Mas não é uma pessoa só, são três em um. É o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Quando Jesus estava na terra orando para Deus Pai, Jesus estava fazendo teatro? Era teatro? Não. Jesus estava orando para quem? Para Deus Pai. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Ou é Deus amou o mundo que eu me dei, como é o Deus Pai? Quem morreu na cruz foi o Deus Pai? Quem morreu na cruz foi o Espírito Santo? Quem morreu na cruz foi o Deus Filho, Jesus, que inclusive aqui diz, Jesus falando: meu Deus, por que me desamparaste? Jesus falando isso. Então dizer que existe uma só pessoa é muita falta de teologia e de estudo.
e de arrogância também. E se sentasse numa escola de seminário, teria mais humildade para aprender. Então, é Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Isso é o que a Bíblia diz. Então, no passado eterno, Deus providenciou em Jesus a sua morte e ressurreição. Ou seja, providenciou que Ele tomaria sobre si a condenação, que Ele pagaria o preço dos nossos pecados. Veja isso em Apocalipse capítulo 13, versículo 8, diz assim: adorá-la-ão, está falando que vão adorar a besta, todos os que habitam sobre a terra. Todos quem? Aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida e do Cordeiro, que foi morto quando? Desde a fundação do mundo. Diga glória a Deus por isso, amado. Ou seja, lá na criação de todas as coisas, a palavra diz que todas as coisas foram criadas por meio de Jesus, e sem Jesus nada do que foi feito se fez. Ele é criador de todas as coisas. Diga glória a Deus por isso, amado. Então, diz que lá na criação, Deus tinha duas opções. Ele já sabia que a humanidade chafundaria no lamaçal do pecado. Ou Deus destruiria a humanidade completamente, ou Deus remiria a nossas vidas. Graças a Deus, Ele antes da fundação do mundo decidiu remir, porque lá o Cordeiro já havia sido morto. Diga glória a Deus por isso. Então o propósito divino de salvação se cumpre na morte de Jesus, na morte de Cristo. E a cena da crucificação revela o juízo de Deus contra o pecado e o horror desse acontecimento. Amado, ontem eu estava vendo o filme A Paixão de Cristo. Quem já viu esse filme, A Paixão de Cristo? A maioria dos irmãos. Tremendo, tremendo. Gente, você chora. Sabe que quando os filmes estavam passando no cinema, teve gente que foi a óbito, teve infarto miocárdio, vendo o filme. Tremendo, porque ele se aproxima muito à realidade do que aconteceu com Jesus. O profeta diz que não havia formosura nele, estava desfigurado. Ele tomou sobre si o peso do pecado. Então ali era o juízo de Deus. Por isso Jesus disse: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Meu Deus, por que me desamparaste? Ou seja, ali Jesus foi desamparado na cruz para que nós fôssemos amparados nele, para que nós fôssemos amparados por toda a eternidade. Estaríamos determinados ao inferno, amados. Então Deus Pai não parou o cutelo como parou para Abraão. Ali na cruz o cutelo foi lançado sobre o Cordeiro, o cutelo foi lançado sobre Jesus, e Jesus deu a vida por nós. Amado, eu amo Jesus de todo o coração, amado. Não poderia ser mais ninguém. Então note que Jesus era 100% homem, mas ele era 100% Deus. Esse é o mistério da piedade. Como é que pode 3 em 1? A matemática não explica, mas é a Bíblia Sagrada quem diz. Nós só podemos tentar entender marromeno, mas a nossa capacidade humana não alcança. Poderíamos usar uma ilustração que não é a mais perfeita, mas quando você olha para o céu, aquela bola amarela que está lá em cima, aquela bola amarela física que está lá em cima, qual é o nome dela? Sol. Aquela bola física amarela que está lá, que é o Sol, ela tem o quê? Raios ultravioleta. O raio ultravioleta é Sol de Sol. Não é alguma coisa fora do Sol. Não é a Lua, não é a estrela. É Sol de Sol. Seria o Deus Filho. E quando essa luz do Sol bate no teu corpo, o que acontece? Aquece. É o Espírito Santo. 3 em 1. Deus Pai, Filho, Espírito Santo. E se você olhar bem, amado, Deus assinou
toda a criação dele, com 3 em 1. Nós somos o quê? Corpo, alma e espírito. E o tempo? Passado, presente, futuro. As medidas: altura, largura, profundidade. A energia: positiva, negativa e neutra. Tudo nesse mundo é 3 em 1. É Deus assinando o seu quadro da história, dizendo: eu sou o Criador de todas as coisas. Eu sou o Senhor da humanidade. Aleluia. Então, amada igreja, Jesus deu a vida por nós na cruz do Calvário, no momento central da história. Então, o propósito da encarnação de Jesus é a sua morte na cruz. Jesus nasceu para morrer por nós. Então ele era 100% homem, 100% Deus. Se ele fosse apenas homem, a morte dele seria apenas por ele mesmo, nem por ele mesmo serviria. Se ele fosse apenas Deus, também não teria graça, porque a morte seria um teatro. Não é verdade? Ele não estaria sofrendo nada. Deus não sofre. Deus é onipotente. Quem é onipotente não morre. Então a Bíblia diz que Jesus se fez o quê? Esvaziou. Ninguém foi lá e esvaziou Jesus. Ele se esvaziou da sua glória. Tanto que Jesus aqui na terra, quando lhe perguntaram: quando é que o Senhor vai voltar? E Jesus falou que nem ele mesmo sabia. Só quem tinha essa informação era o Deus Pai. Mais uma passagem que mostra a diferença entre Deus Pai e Deus Filho. Mas quando Jesus ascendeu em glória, agora ele tem todo o conhecimento e toda a soberania. É Deus Pai, Filho e Espírito Santo, 3 em 1. Glória a Deus por isso. Mas quem morreu na cruz, Deus Filho, é 100% homem e 100% Deus. Por isso ele pode perdoar os nossos pecados. Então, amado, eu lhe digo assim: tenha paz com Deus. Você está perdoado se você crê em Jesus. Você está lavado e remido no precioso sangue de Jesus Cristo, amado. Então tudo ocorreu conforme a vontade e o plano de Deus. Toda a ação da crucificação foi controlada por Deus. Não foi o ódio dos judeus, não foi o poder romano. Lembra que ali no ato daquele benefício da Páscoa, que Pilatos disse que havia lá um benefício de soltar um preso. Quem quer que você quer que eu solte? E ali Pilatos falou: olha, pelo amor de Deus, eu tenho o poder de te livrar e de te crucificar, fala alguma coisa. Pilatos disse para Jesus, e Jesus respondeu para ele: nenhum poder teria sobre mim, se do céu não fosse lhe dado. Por isso, quem me entregou para ti tem maior pecado que o teu. Amado, toda autoridade procede de Jesus, amado. Diga glória a Deus por isso. Toda autoridade, todo controle. Jesus não estava ali como uma vítima que estava ali, mas não queria estar. Se ele quisesse, ele rogaria aos anjos, uma espadada só e caía aquela gente toda, amado. Se ele quisesse descer da cruz, ele desceria. Ele é Senhor, amado. Ele é Rei, Ele é poderoso. Mas graças a Deus que Ele cumpriu cabalmente o plano do Pai. Ele cumpriu cabalmente o mandato que recebeu do Pai. Ele disse: ninguém tira a minha vida, eu pelo contrário a dou. Esse mandato recebi de quem? Do meu Pai. Romanos 8, 31 a 39, a palavra diz: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aí ele diz: aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Olha, amado, receba aí um milagre nesta manhã na tua vida, amado. Receba aí o teu coração curado, tua mente sarada. Nossos internautas, recebam aí a tua alma sarada, curada, liberta, abraçada nesta hora pelas chagas de Cristo Jesus.
Aí ele diz, versículo 33, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Não, diga não, pastor, nada me separa do amor de Deus. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Versículo 37, em todas estas coisas, porém, somos o quê? Mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Aleluia! Diga aí um aleluia, amado. Um glória a Deus, amado. Você é mais que vencedor ou não? Quem é mais do que perdedor aqui? Quem é cauda aqui? Quem é mais que vencedor, amado? É o que a Bíblia diz, amado. É o que a Bíblia diz. Aí o 38 e 39 ele diz ainda, porque eu estou com dúvidas. Talvez, se o capiroto deixar, capeta não tem que querer nada, amado. A tua vida é com Deus, amado. Quem sabe da tua vida é Deus, amado. Estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor amado. Ele é o nosso Senhor amado. Amado, tem o nosso amigo Lázaro, que agora já está no seio de Abraão, diz assim, quando o capeta bate na porta da nossa casa, quem abre a porta é Jesus, amado. Ele dá de cara com Jesus e sai correndo. Sabe por quê? Porque a tua casa está cheia, amado. A tua casa não está vazia, a tua casa está cheia. Diga glória a Deus por isso. Tua casa habita o Espírito Santo, amado. Quando diz que 7 espíritos piores vêm e entram naquela casa e ali faz uma coisa pior do que o estado primeiro, aí a Bíblia completa, isto acontecerá a esta geração perversa. A minha pergunta é, a Bíblia chama a igreja de geração perversa? A Bíblia chama a igreja de geração eleita, santa, raça eleita, nação santa, povo de propriedade. Você é exclusivo de quem? De Deus. Deus o guarda e o maligno não lhe toca. E se o capeta ficar nervosinho e quiser pegar você, o que vai acontecer? Ah, coitado. Maior é quem está em nós, amado. Nós precisamos de ter esta consciência. E aí sim, não abrir brechas para Satanás. Nós precisamos de crer na obra da cruz. Nós não estamos aqui agora, vamos completar a obra da cruz. Não, amada, a obra está completa. Nada pode ser feito para que você seja salvo. Você só pode dar o testemunho público que você é um salvo. Diga amém por isso, Jesus. E isso as tuas obras vão dizer. Então, nessa cena que estamos na segunda metade da crucificação, as multidões e os líderes mostram a depravação dos seres humanos e o ódio que a humanidade pecadora sente pelo Filho de Deus e pela verdadeira igreja de Deus. Quem estava naquela cruz era o amor perfeito.
Quem estava naquela cruz era o homem justo, perfeito. Pastor, se eu me tornasse um homem perfeito, se eu me tornasse uma pessoa perfeita em tudo, não tenho erro de nada, eu amo perfeitamente, eu faço tudo perfeito, não tenho erro, o mundo ia me amar? Não, o mundo ia te crucificar, mano. Ia olhar para você assim com inveja, ia falar: esse cara é um gordo, pensa que é bonito, esse gordinho barrigudo. Amado, não tem condições. Mas se você desagrada o mundo, amado, Deus está se agradando de você. Diga glória a Deus por isso. Você sabe o que o Charles Spurgeon disse? Spurgeon diz assim: você sabe quando é que o cristão está em perigo? O cristão está em perigo quando o mundo o admira muito. Mas quando o mundo está perseguindo ele, aí está tudo bem, aí está tranquilo, aí está tudo na paz. Está tudo na paz. Porque, amado, porque quando você agrada a Deus, você desagrada o mundo, amado. Você desagrada o mundo. Às vezes eu estou lá na academia treinando, aí eu ouço o cara falando assim da mulher, isso aqui eu falo, cara, toma vergonha na cara, rapaz, tu é casado? E não, mas isso aqui é mulher, seu sem vergonha. Então, amado, você é de Deus, diga: eu sou de Deus, eu sou ovelha, tu és de Jesus. Então a humanidade estava ali, os homens mostrando a depravação da humanidade pecadora, o amor perfeito crucificado, a justiça perfeita sendo crucificada, o homem perfeitamente em todas as coisas, 100% Deus e homem ali, e as pessoas meneavam a cabeça, insultavam e o julgavam. Então, esses insultos são repletos de ironia, mas na verdade, eles proclamam involuntariamente verdades acerca da morte de Jesus. E nós vamos ver cada um deles aqui. Os espinhos que colocaram na cabeça de Jesus se tornaram uma coroa real. E na inspiração bíblica que Deus deu a Mateus, a Marcos e a João especificamente, Jesus se torna de fato o Messias davídico quando? Quando é que ele é ungido? Quando é que o batismo de Cristo messiânico acontece? É na cruz. Você lembra quando aquele discípulo estava lá: eu quero ser o maior, eu vou sentar à direita, eu à esquerda. Jesus disse: vocês podem ser batizados com o batismo que eu vou receber? Sim, posso. Ah, é? Tá bom, vai ser batizado, vai morrer também. Ou seja, o batismo messiânico, este momento crucial, aconteceu na cruz. Ou seja, o trono de Cristo se tornou a cruz. A coroa de espinhos é a coroa real, e o trono era a cruz. Então a cena toda da crucificação retrata a depravação humana, as trevas que envolvem a alma rebelde do homem. Esses são os pontos que devem ser observados nesse texto. E a ideia central é que, em cumprimento às profecias do Antigo Testamento, a respeito do sacrifício substitutivo do servo sofredor de Yahvé, Jesus se entregou para ser crucificado. Ou seja, Jesus se entrega em cumprimento das profecias. Há momentos Jesus diz: é necessário que se cumpra a Escritura. Você vê isso diversas vezes nos Evangelhos. É necessário que se cumpra. Isso aconteceu para que se cumprisse as Escrituras. Então ouça, todos os detalhes, a zombaria, o espancamento, o açoite e a morte de Jesus, cumpre as profecias messiânicas. Fala algumas delas, meu pastor. O mártir justo, do Salmo 22 e do Salmo 99, o servo sofredor, de Isaías 52 e 53. Então Jesus completa o plano de Deus para a salvação por meio de seu sacrifício reconciliatório na cruz, e por isso ele sofre o ódio do mundo e o poder do mal. Amado, naquele momento, o ódio do mal,
o ódio do mundo, o ódio do capeta e do inferno, estavam todos ali contra Jesus. Por quê? Porque ele estava promovendo a salvação de todo aquele que nele crê, amado. Por isso Satanás tentou desviar Jesus da cruz. Você lembra lá Pedro? Não, Senhor, não, isso não vai te acontecer de modo nenhum. Ali era o inimigo usando, influenciando a mente de Pedro para tentar desviar Jesus da cruz. Graças a Deus que o mestre não se desviou nenhum passo, amado, nem para a direita, nem para a esquerda. A cruz era o destino no seu nascimento. O cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo, e se não houvesse a morte de Cristo, não haveria remissão de pecados. Mas graças a Deus que em Cristo Jesus o precioso sangue do Senhor foi derramado, e este sangue cobre a tua vida nesta hora, amado. Este sangue nos limpa de todos os pecados. Diga glória a Deus por causa disso. Então, nos detalhes da crucificação, ouça isso, nos detalhes da crucificação que cumprem as profecias messiânicas, os insultos se tornam profecias involuntárias. À medida que aquelas pessoas passavam e insultavam Jesus, meneando a cabeça, estavam falando coisas proféticas. Amado, você sabe o que isso significa, amado? Deus é poderoso para reverter maldições em bênçãos na tua vida, amado. Às vezes uma pessoa lá que não é cristã vai tentar jogar uma maldição para a tua vida, amado, Deus vai transformar essa maldição em bênção sobre a tua vida, amado. Diga, eu recebo esta palavra. O inimigo, quando abrir a boca do leão, aquela bocona grande para tentar rugir contra você, Paulo vai dizer: Deus me livrou da boca do leão, amado. E tudo para a glória de Deus. E quanto mais o inimigo intentar, maior será a vitória da igreja. Então diga para o teu irmão: meu irmão, tu és mais que vencedor em Cristo Jesus. Receba esta palavra na tua vida, amado. Então, nesses detalhes da crucificação, os insultos se tornaram profecias involuntárias. Vamos lá ver quais foram os insultos. Marcos 15, 29 a 32. Os que iam passando faziam o quê? Blasfemavam dele, meneando a cabeça, e dizendo: tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedifica. Está aí um insulto que vai se tornar uma profecia involuntariamente. Depois: salva-te a ti mesmo descendo da cruz. 31. De igual modo os principais sacerdotes com os escribas, escarnecendo entre si, dizia: salva os outros e a si mesmo não pode salvar-se. Segunda profecia involuntária: desça agora da cruz o Cristo, o Rei de Israel, Meler e Arushalém, para que vejamos e creiamos. Terceira: também os que com ele foram crucificados o insultavam. Então vamos ver, note, meu amado, ouça, ovelhinha, Deus é absolutamente soberano. Absolutamente. Você acha que alguma coisa estava fora do controle de Deus? Ele é soberano. E Ele usa até mesmo a zombaria dos inimigos de Jesus para ressaltar o significado e a importância da cruz. Todos esses insultos enaltecem, exaltam o que estava acontecendo na cruz do Calvário. Quem estava morrendo naquela cruz não era um homem comum. Quem estava morrendo naquela cruz era alguém que ao 3º dia reedificaria o santuário. Quem estava morrendo naquela cruz era alguém que ressuscitaria, promovendo salvação, sendo as primícias da nossa salvação. Diga glória a Deus por isso. Era o Senhor, era o Salvador, era Cristo. Então cada um dos insultos revelam aspectos do plano de Deus e da realidade do Jesus crucificado, o Meler e Arushalém, o rei de Jerusalém, o rei de Israel. Então primeiro
eles desafiam Jesus a reconstruir o templo em 3 dias. Essas palavras apontam para a sua ressurreição no 3º dia. Eles achavam que Jesus ia pegar lá um pedreiro para reconstruir o templo, destruir, construir aquele templo de Jerusalém. Não, é que ao 3º dia ele ressuscitaria dentre os mortos. E aí Deus Pai o exaltaria à mais alta posição. Aqueles que eles haviam humilhado, aqueles que na cruz eles estavam humilhando, insultando: ó, tu que reedificas o santuário em 3 dias. Deus Pai o ressuscitaria e o exaltaria com um nome sobre todo nome. Veja isso em Filipenses 2, 5 a 11. Diz a palavra do Senhor: Eliardo, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Você veja que em carne havia uma diferença. Jesus em carne, ele se esvaziou. Aí diz, versículo 7, antes, olha lá, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Versículo 10, para que ao nome de Jesus, diga glórias a Jesus, diga glórias a Jesus, se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de quem? De Deus Pai, amado. Então, para a glória de Deus Pai, diga: Jesus é Senhor, amado. Jesus é Senhor. Então, naquela morte de cruz, que Jesus se esvaziou e foi humilhado, ao 3º dia, ele ressuscitou. Então, aqueles insultos eram palavras involuntariamente proféticas, que Deus exaltou a Jesus sobremaneira através da sua ressurreição. Louvado seja o nome do Senhor. Depois eles desafiam Jesus a descer da cruz e a salvar a si mesmo. Essas palavras apontam para a ressurreição de Jesus como primícias da nossa salvação e da nossa ressurreição futura. Amado, Jesus ressuscitou dentre os mortos, sendo o primeiro a ressuscitar. E agora, em Cristo Jesus, nós que estávamos mortos, fomos ressuscitados. Você se lembra lá em Efésios 2? Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Ele vos ressuscitou e os assentou em lugares celestiais, juntamente com Cristo Jesus. Essa foi a nossa primeira ressurreição. Estávamos mortos, ele nos ressuscitou. E a segunda ressurreição, quando será? Quando Jesus voltar em glória, e aí esse corpo for transformado, e já não vai mais haver pecado, e já não vai mais haver lágrima, e já não vai mais haver doença, e não mais vai haver tristeza, e não vai mais haver inveja, e não vai mais haver pecados, e para sempre haverá um pastor e uma igreja, um Senhor e os seus filhos, o noivo e a sua noiva, para sempre, sempre, diz o Senhor. Louvado seja. Então, o segundo insulto, que foi: desce da cruz, salva-te a ti mesmo, apontava para Cristo como primícias da ressurreição e a nossa ressurreição futura. 1 Coríntios 15, 20, diz a palavra do Senhor: mas de fato, Cristo ressuscitou. Tem um corinho que diz assim: ressuscitou, ele ressuscitou. Amado,
venceu a morte, ressuscitou. Ele ressuscitou. Isso é lindo, amado. Isso é lindo. Se ele não tivesse ressuscitado, o cristianismo seria um mero museu de relíquias. Seria um mero museu de relíquias. Mas ele está vivo, amado. Ele está agora aqui, amado, conosco. Olha, por isso, assim, isto é uma coisa pessoal, tá? Não é nada mais algo pessoal. Por isso eu não costumo nem muito chamar Velho Testamento ou Novo Testamento, porque testamento é de alguém que morreu, alguém deixou algo que morreu, mas Jesus ressuscitou e vive. Por isso eu prefiro chamar a antiga aliança, vamos lá, não, atenção, antiga aliança e nova aliança. Você está em nova aliança? Diga, eu estou na nova aliança. Então lá, ele ressuscitou. Não, volta lá, meu filho. De fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo, olha aqui, isso aqui não pode falhar, primícias dos que dormem. Amado, quiçá alguém da tua casa já morreu. Ah, pastor, minha mãe, ah, pastor, meu pai, então minha filho, que é terrível, antinatural. Amado, foi em Cristo, esta pessoa está viva. Diga graças a Deus por isso. Está viva e melhor do que a gente, porque já está livre do pecado, já está livre da Casa Bahia perseguindo pagar conta. Agora lojas americanas, eu tenho um rombo de 20 bilhões, paga aí a tua fatura, 40 bilhões, paga aí a tua fatura. A culpa é nossa, amado, agora o rombo lá de tantos milhões. Eu vou lhe dizer uma coisa, amado, quem já foi, se pudesse perguntar, volta aí, ia falar, tá maluco, cara, aqui está muito melhor, vem você para cá. E Paulo falou isso daí, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Aí depois ele diz, versículo 21, visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Ali aquele insulto mostrava Jesus como por ele viria a nossa ressurreição. 22, porque assim em Adão todos morrem, assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo Jesus, cada um porém por sua própria ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda, e então virá o fim, quando ele entregar. Olha lá, amado, novamente a diferença clara entre Deus Pai e Deus Filho. Dizer que só existe uma pessoa é uma heresia planetária, e eu oro por estas igrejas que dizem essa heresia, porque se o líder desta igreja vier a partir para o Senhor sem mudar essa heresia, pode ficar contado na história como seita. Deus livre essas igrejas, amado. Isso é uma heresia planetária. Pai, Filho, Espírito Santo, esses três são um, é o que a Bíblia diz, e ponto final, amado. Então ele diz, virá o fim, quando ele entregar o reino a quem? Ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder, porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser vencido, a ser destruído, quem que é? É a morte. Amado, a morte é o último inimigo a ser destruído por Jesus. Graças a Deus que quando alguém falece em Cristo, naquele momento, para aquela pessoa, a morte é vencida. Por quê? Ela não entra mais em juízo, mas ela passou da morte para a vida em Cristo Jesus. Então, quando Jesus estava sendo insultado na cruz, sobre salvar-se, descer da cruz, eles estavam profetizando involuntariamente isto. Pela ressurreição de Cristo, seria o salvar-se a si mesmo, entre aspas, ele estaria promovendo salvação para cada uma das suas ovelhas. Depois os líderes insultam dizendo que se ele descer da cruz, eles verão e crerão.
Foi isso que eles disseram? Desça da cruz, para que nós vejamos e creiamos em ti. Amado, esse registro ficou na Bíblia Sagrada como um desafio aos leitores da palavra de Deus, para que nós vejamos e creiamos em Jesus como Messias, Filho de Deus, Salvador e Senhor, pois de fato, Ele ressuscitou dentre os mortos. Ele ressuscitou dentre os mortos. Aleluia. Digam aleluia aí, amado. Digam glória a Deus. Santo é o Senhor. O desafio está lançado, amado. Todo aquele que lê esta palavra, veja e creia que Jesus vive e reina para todo sempre. Olha o que João escreveu no capítulo 20, 30 e 31. Na verdade, Jesus fez diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados. Para quê? Para que creiais que Jesus é o Cristo. Então diga: eu creio que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E agora ele diz: para que crendo tenhais o quê? Vida em seu nome, amado. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Estas palavras são espírito e são vida. Quem bebe desta água terá do seu interior um rio de água viva. Amado, em Cristo, amado, a morte já perdeu. Diga aleluia por isso. Então, nos detalhes da crucificação, os insultos se tornaram profecias involuntárias, que nós acabamos de ver as três. Os detalhes da crucificação, que cumprem as profecias messiânicas da antiga aliança, o antigo concerto. A escuridão que houve da hora sexta até a hora nona, simboliza o que, pastor? Simboliza o mal. Capítulo 15, versículo 33, leia comigo. Chegada a hora sexta, houve o que? Trevas sobre toda a terra até a hora nona. Ou seja, de meio-dia às 3 horas da tarde, houve trevas. Aí ele diz: a hora nona, clamou Jesus em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Jesus, dando um grande brado, expirou. Então, a antítese, essa contrariedade, essa contraposição de luz e de escuridão, ao longo de toda a Bíblia Sagrada, contrasta a luz de Deus com a escuridão do pecado. A luz de Deus e a escuridão do pecado. A minha pergunta é: você está na luz de Deus? Diga: eu estou na luz de Deus. Eu vivo na luz de Deus. Diga: eu não quero nada com o pecado. Faz assim: show pecado da minha vida. Em nome de Jesus, amado. Que nós, em Cristo Jesus, temos condições de vencer o pecado. Ainda que o pecado esteja presente. O pecado só vai deixar de estar presente ou quando Jesus voltar, ou quando nós morrermos. Mas enquanto houver uma carnezinha, um corpinho de carne, Deus condenou na carne o pecado. Ou seja, a humanidade vai viver lutando com o pecado. Então, se o cara tem um problema de mentir, ele vai lutar com isso a vida toda. Em nome de Jesus, amado, aquele que mentia, diz Paulo, não minta mais. O cara tinha um problema dele gostar muito de mulher, e mulher para todo lado, vai lutar com isso o resto da vida. Davi, olha lá o que aconteceu. Salomão, que não se aguentava, com 700 mulheres, mais 300 concubinas. Aconteceu o que, o cara? Perdeu, amado, perdeu a sabedoria. Porque foi por causa disso, que ele foi lá: não, eu tenho muita mulher, tenho que agradar todas elas. Aí foi lá permitindo os deuses deles entrarem no meio de Israel. Pronto, perdeu lá as estribeiras. E Sansão Sansão tinha Dalila, e Dalila vinha: oh, bonitinho, me conta o que você quer, que sei que e tudo mais. E o cara foi brincando, e quem brinca com fogo faz o quê? Xixi na cama.
Quando ele disse que o problema dele era a cabeleira de Sansão, amado, ele acordou como? Careca. Acordou careca, perdeu as forças. Ou seja, amado, homens da igreja, é uma mulher para sempre, amado. Diga amém, amado. Mas diga amém com felicidade, amado. Amém! Isso, tem que ter alegria do Senhor, amado. Bebe da água da tua cisterna, em nome de Jesus. Ora, você vai lutar com os problemas o resto da vida. É verdade? Vai lutar o resto da vida. Por quê? Porque a carne não se converte. O nosso maior inimigo é a carne. A carne não se converte. E é a antítese luz com trevas. Então nós sabemos que todas as coisas estão debaixo do controle de Deus. Portanto, essa escuridão que houve da hora sexta até a hora nona é um tempo entregue por Deus para o mal, para que o mal pudesse tirar a vida de seu filho. Amado, se Deus não tivesse entregue aquele tempo para o mal fazer aquilo, você acha que alguém teria poder para crucificar Jesus? Você acha que de um lado está o diabo, e Deus está aqui meio acurrado, ai meu Deus, o diabo é muito forte. Você acha que isso existe? Amado, o diabo não paga nem para entrar no ringue com Jesus, amado. É um assopro assim, ó. Acabou capeta, Satanás, diabo, inferno, acabou todo mundo. Não há essa coisa, Deus é maior. Se Deus lutasse com a sua onipotência, não haveria santíteses e luz com trevas. Então, ovelhinha amada, no entanto, esse tempo que Deus entregou da hora sexta, hora nona, é um tempo transitório. Eu vou lhe dizer uma coisa, assim como aconteceu lá nos 42 meses de Apocalipse, que foi entregue ao dragão e à besta, havia já um tempo determinado para a salvação, que chegaria ao povo de Deus. Assim eu quero lhe dizer, amado, a escuridão está prestes a dar o seu último suspiro. Diga aí, em nome de Jesus, a escuridão está prestes a dar o último suspiro, amado. Quando Jesus Cristo, na sua segunda vinda, retornar, então toda a glória de Deus será completa, em nome de Jesus. A ausência de luz também simbolizou naquele momento juízo divino, um sinal cósmico da ira de Deus, que também ocorrerá no dia do Senhor. Assim, a escuridão na crucificação prenuncia o juízo de Deus que está por vir. Estava por vir lá em Jerusalém, no ano 70, assim como está por vir no Eschaton, no Eschaton. Leia comigo aqui, por favor, vamos lá para o telão da igreja. Amós capítulo 8, versículo 9 a 11. Sucederá que, naquele dia, diz o Senhor Deus, farei que o sol se ponha ao meio-dia, e entenebrecerei a terra em dia claro. Converterei as vossas festas em luto, e todos os vossos cânticos em lamentações. Porei pano de saco sobre todos os lombos e calva sobre toda a cabeça. Farei que isso seja como luto por filho único, luto cujo fim será como dia de amarguras. Versículo 11. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, não de sede de água, mas de quê? De ouvir as palavras do Senhor. Amado, eu vou lhe dizer uma coisa, o mundo tem fome de ouvir as palavras de Deus. O mundo tem fome. Às vezes você vai no lugar para ouvir uma palavra e é um coach, é um showman, é uma autoajuda, é uma psicologia reversa, é não sei o que. Eu vou lhe dizer uma coisa, o mundo tem sede. É um sincretismo religioso, com tijolinho de barro, com um pedacinho da cruz, leva o sangue de Cristo, ou então a rosa ungida, leva a fronha com o nó amarrado, porque quando você desamarrar o nó, vai ter um bom sono. Gente, é coisa do arco da velha, que você vê. Às vezes tem lugar que bota corredor de sal, eu já vi isso, corredor de sal. Você vai andar no corredor de sal, gente, isso é macumba. Nós vamos levar uma vassoura ungida para o monte,
E quando essa vassoura for ungida, você vai varrer Satanás. Gente, deixa os vendedores de vassoura descobrir isso. Né? É isso. Então é o que o mundo vive, amado. Eu vou lhe dizer, Deus nos livre de criar essas estratégias antibíblicas, demoníacas, amado. É isto aí, o que a igreja precisa é a palavra de Deus, amado. Então veja que em todo o Antigo Testamento, temos 5 minutos, Deus primeiro advertiu sobre as consequências do pecado e depois cumpriu a disciplina. E o juízo que Deus cumpriu quando a nação caiu em apostasia. Você veja que isto aconteceu com a geração do deserto. 40 anos dando volta, que não pôde entrar na terra prometida. Só os menores de 20 anos, que foi quem entrou na terra prometida, quem já nasceu no deserto, porque quem saiu do Egito morreu no deserto. Por quê? Por causa da murmuração. Amado, você não sabe o quão importante e poderosas são as tuas palavras, amado. Não use a tua boca para proferir maldições. Não use a tua boca para fazer fofocas. Não use a tua boca para disseminar pecados. A Bíblia diz que 6 coisas Deus aborrece. A 7ª, a sua alma abomina. Qual é a 7ª? O que semeia contenda entre irmãos. É a língua, é a língua. É o menor órgão do corpo que bota a floresta toda para queimar. Em Juízes, eles foram entregues aos filisteus, não ouviram as palavras do Senhor e foram entregues aos juízos, aos exílios da Assíria e da Babilônia, e depois também de Roma. Então, no meio disso tudo, você veja como Deus é tremendo, amado. Mesmo no meio do juízo, e em todos esses juízos que Deus permitiu sobre o seu povo, em todos esses casos, Deus estava operando de modo redentor, para trazer o seu povo de volta para si. Ou seja, até na disciplina, Deus está dizendo: eu te disciplino, porque eu te amo, porque eu quero que você não se extravie para outro lugar, porque você é ovelha, amado. O teu lugar é o céu, diga glória a Deus. Por isso também Jesus sofreu a disciplina. Claro que não era a culpa dele, ele era santo, mas em nosso lugar, substitutivamente, precisou ele sofrer aquilo. Para quê? Para que você fosse salvo. Veja em Hebreus 12, 4 a 8, diz assim: ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue, e estáis esquecidos da exortação que como a filho discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaieis quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama, e ele açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estais sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois o quê? Bastardos e não filhos. Amado, se quando você comete um errinho, um pecadinho, sabe, qualquer coisa, comer uma fatia de lasanha a mais, já vem um problema, alguma coisa, é porque Deus te ama, amado. Agora, se você vive uma vida lá desbaratinada, e nem nada acontece, não tem disciplina nenhuma, aí é que está o problema. Aí é que está o problema. Aí ele diz, versículo 11 a 13: toda disciplina com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria. Ninguém gosta de ver o cinturão de burro cantando. Ele fala, dá-lhe uma chulapada, ninguém gosta, não é verdade? Aquela chinelada. Parece que mãe e vó tem curso de atirar sandália. A criança faz bagunça, quando ela passa correndo, tá bom. Aí a mãe, a avó está tranquila lá, passou correndo, tá bom. Tchumba! Tchumba! Espelho. É curso de atiradeira para ser mãe. Então eu vou dizer uma coisa, amado.
parece motivo de tristeza, mas depois produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados. Frutos de quê? De justiça. Aí ele diz, versículo 12: por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes ele seja curado. Eu declaro a tua vida curada nesta manhã, amado. Então eu tenho uma conclusão para lançar no teu coração e desafio bíblico, amado. Nos tempos bíblicos, menear a cabeça, como eles passavam diante da cruz, meneando e insultando, era um gesto de desprezo. A Bíblia também fala que nesses gestos com a cabeça, assim, de desprezo, que o povo dele tem sido um povo de dura cerviz. Cerviz é a nuca, dura cerviz. Então, diante da palavra da cruz, muitos até hoje continuam meneando a cabeça e com dura cerviz. Continuam insultando a obra de Deus. E a minha pergunta é: qual é a sua posição diante da cruz do Senhor? Você crê na palavra da cruz? Você confessa Jesus como teu Senhor e Salvador? Ou você rejeita a palavra e prefere continuar com a vida chafurdada em pecados, insultando o Senhor? Porque não tem como você dizer com a boca: eu creio, eu recebo, eu quero Jesus, mas ao mesmo tempo eu não quero abrir mão do meu pecado. Eu não quero abrir mão da dança da garrafa. Eu não quero abrir mão da dança da bundinha, do banho de espuma. Não dá, mano. Ninguém pode servir a dois senhores. Uma coisa é a pessoa que não abre mão do pecado. Ela, não, eu não, pastor, isso aqui já é um pecado de estimação. Não brinca com o meu pecado, pastor. E tem até briga. Mas você não é crente. Outra coisa é a pessoa: Senhor, me perdoa, nunca mais eu quero fazer isso na minha vida. E às vezes, de repente, daqui a 2 anos ou 3 anos, você sabe, a tua sogra te irritou, você orou a Deus para levar uma banda, mas uma oração equivocada, você fez uma oração errada, cometeu um pecado. É diferente. Você não vive na prática do pecado. Diga amém por isso. Não viva. Então em Atos 7, olha lá, a nossa decisão é por Cristo, amado. A minha decisão é viver em Cristo, amado. É honrar a palavra do Senhor, viver cheio do Espírito de Deus. Veja lá como diz: homens de dura e incircuncisos de quê? Coração e ouvidos. Vós sempre resistis ao Espírito Santo. Gente, o Espírito fala, às vezes é uma mensagem tremenda, poderosa, e alguém lá, não, olha, eu não quero essa palavra, eu não acredito, esse pastor aí é um devasso. Olha já pela barriga dele. Cara que não se aguenta, come muito desse jeito. Come nada, mano. Minha mãe está dizendo, minha comida é comida de passarinho. Fui lá na casa da irmã Marilene, lá, comi uma folha de agrião, mano. Olha lá, então, resisti ao Espírito Santo. Assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. 5,52. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos tornaste traidores e o quê? Assassinos. Vós que recebestes a lei por ministério de anjos e não aguardastes. Ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e ravam os dentes. Ao invés de se arrepender, eles ficavam com o coração mais duro ainda. Você acha que às vezes é fácil para o pastor vir para o altar com uma mensagem de exortação? Não, é difícil. E às vezes é constrangedor. E a ovelha, ao invés de receber, às vezes tem gente que rilha os dentes, até ficar banguela, aí não vai ter mais dente para rilhar.
Aí ele dirá depois, versículo 55: mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele, e lançando fora da cidade, o fizeram o quê? Carinho. Não, apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado, olha o Saulinho ali, nosso amigo, 5:59, e apedrejaram Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras, adormeceu. E Saulo consentia na sua morte. Você está consentindo na morte da obra de Deus? Você está consentindo na morte da obra de Deus na sua vida? Permitindo pecados, rilhando os dentes contra a exortação do Senhor? Ou você recebe a palavra de Deus para viver a palavra na tua vida? Então eu termino dizendo, amado, sobre a cabeça de Cristo colocaram uma sigla, INRI, que em latim significa Jesus Nazarenus Rex Iudaeorum, ou seja, Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus. Com esta placa acima da cabeça, sob insultos e zombaria, Jesus foi crucificado e houve trevas do meio-dia às 3 da tarde. Foi uma ocorrência sobrenatural. A depravação da humanidade pecadora e as trevas que envolvem a alma rebelde humana ali estavam presentes. Como vemos ao longo das Escrituras, as obras dos filhos da luz e as obras dos filhos das trevas. E a minha pergunta final é esta: como você tem andado diante do INRI? Como você tem andado diante do Jesus Nazarenus Rex Iudaeorum, Rei, Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus? Como é que você tem andado diante do Rei dos Reis? Com zombarias e mentiras da escuridão e suas obras das trevas, como Paulo disse, ou andando em plena luz, com sobriedade e na verdade de Deus? Isto é algo que só a ovelha pode responder. Pastor, quando eu porventura dar uma pestanejada no sono, estou no inferno? Não, você é salvo pela graça. Obras não salvam ninguém. Mas também, por outro lado, se você é salvo já em Cristo, você não pode viver dormindo. Você tem que andar na luz. Arrependa-se dos pecados, arrependa-se dos erros, e congregue, sirva e adore, e pregue e viva para o Senhor. E eu termino com 1 Tessalonicenses 5:2-11, que diz: pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Amado, ninguém sabe o dia que o Senhor vem. Pode vir agora, eu estou aqui pregando, Jesus voltou, acabou, viu? Voltou. Depois ele diz: quando andarem dizendo, olha lá, paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, quem é irmão, diga amém aí, amado, não estais em trevas, para que esse dia como ladrão vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Diga glória a Deus por isso. Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém,
que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira, diga glória a Deus por isso, mas para alcançar a salvação, mediante quem? Nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, olha que maravilhosa é a graça de Deus, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estás fazendo. Então eu termino dizendo, amado, Paulo, no momento, você veja que parece, esse texto de Paulo parece um contrassenso. Ele vem dizendo, não durma, vigia, você é da luz, você não é da noite. Aí depois diz, quer vigiemos, quer durmamos, estamos em união com Ele. Parece um contrassenso, não é, não é. Ele faz isso de propósito para dizer, filhos, você é salvo pela graça de Deus. Você não deve ter medo de perder salvação, porque salvação não se perde. Salvo uma vez, salvo para sempre. Agora, as exortações continuam, porque quem é filho de verdade não tem prazer de viver na noite. Quem é filho de verdade não tem prazer de viver no pecado. Portanto, vigia e ande na luz, porque você é de Jesus. Foi por você que Ele morreu na cruz. Que assim seja. Assim diz o Senhor.